Bom dia, pessoal. Bom dia aos amigos que vão nos assistir no Instagram, que estão nos assistindo e que depois vai nos assistir também. Bom dia aos amigos que vão nos assistir no YouTube. A gente está aqui online devido ao decreto do mês passado, do dia 16. E eu acredito que ainda a gente fica mais alguns dias trazendo as palestras dessa forma. Eu vou passar para a prece, assim que eu fizer a prece, a gente vai entrar no tema da palestra e eu vou falar da palestrante que vai fazer a palestra para nós hoje aí, que é a Tuane, tá bom? Então vamos fazer a prece? Vamos levar o nosso pensamento ao nosso divino e amado Mestre Jesus. E nessa manhã de domingo, vamos agradecer a oportunidade de mais um dia de aprendizado. Agradecer a oportunidade de estar vivo. Vamos agradecer porque a gente tem saúde, a gente tem família, a gente tem trabalho, a gente tem um teto. Eu queria pedir a Jesus que consolasse os corações daquele pai que nesse momento ficou desempregado, daquele pai de família que está passando por dificuldade. Queria que Jesus consolasse os corações daqueles que perderam entes queridos nessa pandemia, aqueles que estão com seus entes queridos, com seus parentes e amigos internados. Eu queria pedir a Jesus para que nos desse fé, amor e esperança, para que a gente possa ter sabedoria para passar por esse período. Que Jesus esteja conosco, que Jesus esteja ao nosso lado, que a espiritualidade aqui do Gemã possa se fazer presente, nos ajudando, nos esclarecendo. Que assim seja. Então, gente, o tema hoje, a consciência, o sentido íntimo. Eu convidei a Tuane para estar falando sobre esse assunto. Eu vou estar aqui com ela. É um material preparado para ela, a palestra era minha, eu passei para ela. Pedi que ela preparasse e que trouxesse, tanto no nível espiritual, um nível mental, quanto no nível da área da psicologia, que é a área dela. Ela é psicóloga, e que ela pudesse nos orientar, nos ajudar a respeito desse assunto. Pedir que vocês prestem bastante atenção, porque quando a gente fala de consciência, tem uma ramificação grande à consciência. E por isso o título, Consciência, o Sentido Íntimo. Essa palestra ela teve como base o livro do Leon Denis, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um autor assim que traz uma linguagem muito, muito profunda. É uma cultura de linguagem muito interessante. Ele foi um advogado na França, em Bordeaux. E quando Allan Kardec codificou a doutrina dos espíritos, ele foi um dos espíritos responsáveis por ajudar uma das pessoas encarnadas para ajudar a espalhar o espiritismo pelo mundo. Então eu gosto muito da escrita de Leon Denis. Então hoje eu vou passar a palavra para a Tuane, que vai discorrer sobre o assunto e a gente vai tendo esse bate-papo aqui. Bom dia a todos, pessoal do Instagram, do Facebook. Vamos lá. Certa vez, em conversa com o Sr. Manuel, para quem não conhece, que está assistindo, o Sr. Manuel foi o nosso primeiro pai espiritual aqui da casa, E ele me contou uma história assim, depois de um atendimento. Ele falou o seguinte: veja bem, minha filha, você tem que seguir a vida da seguinte forma.
compreender a vida como se fosse um quarto, que um dia foi iluminado e agora está escuro. Mas você recebeu a tarefa de passar para o outro lado do quarto. O que você tem que fazer para não se machucar tanto com os obstáculos que vão estar no caminho? Você senta, olha para você, lembra do dia que o quarto já esteve iluminado, lembra dos obstáculos, né? Estuda lá na sua consciência, no seu pensamento e segue por eles. Que assim você vai passar pelo quarto escuro sem se afetar tanto. E eu fiquei um bom tempo pensando sobre isso. O que o velho queria falar com isso? O que eu posso absorver? E quando veio essa palestra, pessoal, mais ou menos 4 anos depois, eu falei, olha só, não é só de ignorâncias que ele estava falando, mas como eu me iluminar através da minha consciência, do meu sentido íntimo, para passar pelas ignorâncias minhas, né, internas e externas. E é isso que a gente vai estar trazendo aqui no dia de hoje, né? Então, vamos lá. Qual a importância de falar da consciência? No livro dos Espíritos, a pergunta 614, pergunta-se o seguinte, né, Allan Kardec. O que se deve entender por lei natural? Aí os Espíritos falam, a lei natural é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem, da qual ele só sofre, só sente dor, só é infeliz quando dela se afasta. E depois ele vai perguntando mais algumas coisas, e lá ele chega numa seguinte questão. E aonde está a lei de Deus? Os Espíritos, eles nem delongam muito. É curta a frase. Na consciência. Daí a importância de compreender, né, o que é de fato a consciência e como nós podemos nos guiar sobre ela. Com ela, apesar de... Bom, vamos lá. Os cientistas, psicólogos, neurologistas, eles têm uma dificuldade danada para explicar a mente humana e a consciência. Sempre falta alguma coisa. Alguns cientistas falam, inclusive psicólogos, que a consciência é um estado alerta. É a capacidade do ser humano de perceber a si mesmo no tempo e espaço, aqui e agora, e no enredo passado, presente e futuro. Outros falam assim, olha, é um sentido do organismo, uma capacidade do organismo de senso crítico, de perceber as emoções, de perceber conhecimento, mas ele sempre esbarra em alguma limitação. E aí, Leon Denis, né, que eu acho que ele traz a doutrina espírita, traz uma visão mais completa do que é consciência, né? Ele descreve a consciência da seguinte forma. Consciência é, pois, o centro da personalidade, centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. A consciência não é somente a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, agir, pensar, querer. Ela é una e indivisível. Eu gostaria que o pessoal que está me ouvindo, né, focar nessa parte. Olha só que interessante. Essa chave do conhecimento. A capacidade que nós temos de viver, agir, pensar e querer. Isso faz essa chave é muito importante para nós nos nortearmos nessa palestra. Quantos de nós temos a percepção do que habita na nossa casa mental? Conseguimos questionar, duvidar e criticar, né, os nossos medos, temores e pensamentos. Quantos de nós temos a segurança, e agora eu nem vou falar sobre propósito de vida, não, mas a segurança de fazer escolhas. Simplesmente escolher. Não é o certo ou o errado, mas fazer escolhas. Porque isso diz muito sobre um nível, um despertar consciencial. E aí, a espiritualidade maior, ela continua, né, nos explicando o seguinte, que a consciência ela tem vários níveis. Os níveis conscienciais, então, são patamares que nós vamos conquistando a partir do momento, né, por meio do nosso esforço, do nosso melhoramento, a partir do momento que nós decidimos lapidar a nós mesmos. E aí, o primeiro nível de consciência é a consciência física, que passa pelo sensório,
que é a percepção do organismo, né? É a compreensão da realidade. Até na palestra eu coloquei assim, né, nos slides que eu fiz. É análogo, nessa fase consciencial, é análogo a uma criança que está descobrindo o mundo agora. Eu, por exemplo, tenho um bebê de 9 meses. Tudo, para ele conhecer o mundo, ele presta atenção nos sons, ele é atento a tudo que está em volta dele, ele tem que pegar e ele tem que, inclusive, pôr na boca. Ele não tem discernimento se o que vai pegar, se vai pôr na boca, vai machucá-lo, vai afetá-lo, vai trazer mal para a vida dele. Mas ele tem que passar pelo sensório. Ele está despertando o nível consciencial dele. Engraçado, né, Tônia? Isso que você falou é tão importante, né? Porque, se a gente falando de consciência, um bebê não tem capacidade de discernir. Se você der ele água, levar água na boquinha, se você pôr cloro na água, se você pôr cerveja, tá. Mas, trazendo para a consciência física, nesse caso, o bebê só tem a consciência, ele ainda não tem essa consciência. Ele está despertando, então, ou seja... Ele não tem a capacidade fisiológica. Fisiológica de discernir, trazendo para a consciência física, né? E aí que fica a pergunta. Em que nível de consciência que nós estamos, quem está nos ouvindo, de um adulto que sabe que faz mal e também tem o ato de levar na boca? Sem pré-julgamento, sem... Eu me coloco nisso daí, né? Isso em todos os níveis. Se eu sei que isso vai me matar, que isso vai me fazer mal, que isso vai me tirar um dia de vida, e eu continuo fazendo. Aí é que eu fico pensando. O nível de consciência do ser humano ainda é tão pequeno, porque sabendo disso tudo, o porquê que continua fazendo. Interessante que a gente, estudando, né, a gente acha que vai conquistando patamares assim, tipo, muito de forma certa, correta. E não é sazonal demais, não é linear, porque às vezes eu posso desenvolver meu nível consciencial para algumas coisas, mas para outras eu ainda posso cair. Né? O interessante é o certo, o correto é desenvolver essa consciência integral em todos os aspectos. Mas aqui cada pessoa tem uma ou outra dificuldade. E é por isso que a pessoa tem que olhar para si mesma e falar assim, qual que é o meu calcanhar de Aquiles? O que está me fazendo eu não ter responsabilidade comigo mesmo? E a partir disso, ir elevando. Né? E aí, né, o próximo nível de consciência, então... que a pessoa conquista ao longo das encarnações, isso não é em uma encarnação não, tá, pessoal? Ao longo das vivências, ela teve a capacidade de discernir, passou pelo sentido, ela começa a perceber a lei de ação e reação. Nossa, então quer dizer que se eu jogar uma bolinha forte na parede, ela vai voltar com intensidade para mim. E esse sentido, ela desperta a consciência física, né? Aliás, desculpa, consciência intelectual, que é a capacidade, de fato, de entender as leis de causa e efeito, de discriminar o que pensa, o que quer e o que sente sobre si mesmo e sobre o mundo. Né? Neste nível consciencial, as pessoas adquirem as condições psíquicas para serem sujeito e objeto de suas ações. Olha que interessante. Então, nesse nível, a pessoa ela já consegue olhar para si, praticar a ação e olhar para si mesma e falar assim, peraí, o que eu estou fazendo? Está sendo bom para mim mesmo? O que eu estou fazendo está afetando de qual forma o outro e o meio em que eu estou vivendo, né? Que benefícios que está trazendo? Que malefícios que está trazendo? E assim, será que nós conseguimos fazer isso todos os dias, 24 horas por dia? Porque Santo Agostinho até fala assim, que é interessante essa questão de olhar para si mesmo no final da noite, né, e ponderar os nossos atos e nossas atitudes, ver o que deu certo e o que não deu, e tentar ser melhor amanhã. Mesmo sabendo, a gente faz isso todos os dias. Algumas pessoas fazem. E a partir do momento que elas começam a fazer, a consciência delas já começa a cobrar, fazer após o ato do que fez, né?
não, isso que eu fiz não foi certo, não foi legal. Então vai lá, pede desculpa, tá tudo certo. E aí eu coloquei aqui no slide também, né, essa capacidade de discriminar o que pensa e o que quer. Gente, isso é muito importante para o nosso despertar consciencial, né? Quantos de nós ainda temos dificuldade de discriminar o nosso querer, direcionar o nosso pensamento? São Manuel, ele era, São Manuel é fantástico no seguinte: ele explicava as coisas mais complexas da forma mais simples possível. Essa necessidade que nós temos de pensar o nosso pensamento, ter consciência do que habita a nossa casa mental, ele fala assim, ó, tudo passa primeiro pelo pensamento. E certa vez, numa palestra aqui no GEMAN, ele explicou o seguinte: o engenheiro, para ele construir uma casa, um prédio, qualquer coisa que for, primeiro ele tem que imaginar. Primeiro ele tem que pensar para depois transformar, passar isso para o concreto, né? Quantas pessoas não têm essa noção, esse despertar que tudo que a gente vive hoje em dia, a sua vida agora, minha vida, um dia ela passou primeiro pelo pensamento, né? O pensamento é uma oração. Vamos lá, então esse nível consciencial, né, é a consciência intelectual, a consciência racional. Geralmente a pessoa ela vai focar em estudos, no trabalho e tudo mais. Até aqui, pessoal, eu achava que, sinceramente, era o suprassumo da consciência. Nossa, então quer dizer que a pessoa adquiriu racionalidade, adquiriu intelecto, então ela está evoluída. Não tanto, né? Só acaba quando acaba o jogo. Só acaba quando nós nos reencontramos com o nosso pai, né, Alexandre? E aí tem um outro nível consciencial, que é um nível mais profundo, a consciência profunda. E a consciência profunda, ela ultrapassa a consciência racional. O homem se torna capaz de perceber os fatos e a realidade para além da razão, né? Mas já com o uso da intuição e da inspiração. Gente, olha que bacana. É isso que o São Manuel falava para mim naquele dia, da capacidade de olhar para si mesmo e lembrar do quarto que um dia foi iluminado. Eu estou usando aqui olhar para as minhas vidas passadas, para a sabedoria que eu adquiri em vidas passadas, né? E estar apto para receber inspiração do universo e da espiritualidade maior para me iluminar e conseguir passar pelo quarto escuro. Ô, Tuane, só dar uma palhinha entre a intuição e a inspiração, porque há muita confusão, as pessoas confundem muito o que é intuição e o que é inspiração. Há uma grande confusão nisso daí. Tudo que a gente já viveu, vamos lá, se a lei de Deus está escrita na consciência, então tudo que nós vamos passar para atingir o nível máximo da expansão dessa consciência já está lá. Bom, mas eu preciso de acessar essa consciência que já está lá. Então, como que eu acesso isso? Através das minhas ações de hoje, através do meu nível de pensamento, através a forma que eu vivo. Por quê? Porque quando você acessa isso, você está acessando a intuição. A intuição é a somatória daquilo que você já viveu e daquilo que está lá pronto, e você acessa isso. De fato, muitas das vezes, às vezes, por exemplo, vamos citar aqui, um torneiro mecânico. Está lá moldando uma peça e tal para a máquina, e de repente ele faz algo que ele jamais imaginou que ele tinha capacidade para fazer aquilo. O que ele fez? Ele acessou a intuição. Só que se na minha consciência, se eu estou com a minha consciência, entre aspas, suja, como que eu vou querer acessar aquilo? É como se você tivesse uma barreira e para você acessar ela, você tem... Como que eu vou passar? Eu vou entrar, por exemplo, eu saí para a rua, estou trabalhando o dia inteiro, nós estamos em tempo da pandemia. Quando eu chego em casa, eu tiro o chinelo, vou tomar um banho antes, ou quando eu chego de viagem, quando eu vou estar
perto da minha família. Eu vou estar limpo. Então, para que eu acesse essa consciência, para que eu acesse essa intuição e eu tenha uma ligação com o meu eu superior, eu tenho que ter condições de receber essa intuição. Então, a intuição é aquilo que já é seu, está pronto, é seu. E a inspiração, gente, para que não haja confusão disso, que muita gente fala assim, nossa, eu tive uma inspiração. A inspiração, ela vem de fora. A inspiração, ela não é sua. Você foi inspirado a fazer aquilo. Essa inspiração, ela vem de Deus através da espiritualidade. Para os católicos, o Espírito Santo. Para os evangélicos, o Espírito Santo. Para os espíritas, para os umbandistas, para as doutrinas espiritualistas, os espíritos de luz, né, que nos inspiram. Bom, só que, só fugir um pouquinho para as pessoas entenderem isso, se a sua casa mental está suja, se as suas ações são ações que não te levam àquilo que você voltou lá naquele... Volta lá no primeiro slide, da questão 614. Ó. O que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, certo? É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, se eu afastei da lei de Deus, se eu estou fazendo algo que está contra a lei de Deus, eu vou ter uma inspiração boa? Não. É aí trazendo para as religiões, que os católicos, que os evangélicos, os nossos irmãos, a inspiração vai vir do demônio, vai vir do diabo, vai vir do espírito obsessor, vai vir de alguém que não vai te inspirar a fazer coisa boa. Então eu preciso de quê? Espera aí, eu preciso de ter um equilíbrio a ponto de ter discernimento de que inspiração é essa que está vindo de fora. Então eu só quis separar essa diferença. Até porque nós somos inspirados o tempo todo, né? O tempo todo nós somos inspirados. Por isso que a gente tem que estar apto a receber inspirações boas. Questão do livro dos Espíritos, se não me engano, se não falha a memória, 619. Depois vocês procuram lá. Quando pergunta assim, os Espíritos, ou 819, me fugiu a questão qual que foi. Os Espíritos podem influenciar? Aí a resposta é, bem mais que vos imagineis. De sorte que são até eles que vos dirigem. Então. Certa vez teve um estudo, né? Aqueles estudos de quarta-feira. Muito bacana, viu, pessoal? Morrendo de vontade de voltar, né? E o André explicou que a consciência, que a sabedoria, ela é ligada diretamente com o divino. A sabedoria vem do alto. E eu achei isso maravilhoso, eu vibrei tão alto que ele falou assim, tudo bem, Tônia, aí? Você está captando o conhecimento? Porque eu peço sempre discernimento e sabedoria, igual o Alexandre falou, nós precisamos estar aptos a acessar a sabedoria divina e ter discernimento das inspirações que chegam o tempo todo, né? A consciência profunda é o meio de acesso à nossa alma, é fonte de discernimento e sabedoria, é o sentido íntimo que nos liga à infinita sabedoria do universo. E por ela devemos nos guiar. Doutor, o Marden me corrigiu aqui. Obrigado, Marden. A questão é 459 do Livro dos Espíritos. Então, pessoal, até aqui, né, a gente traz que nós temos um farol, uma luz divina, herança do divino mesmo, que nos guia por qualquer tempestade, por qualquer turbulência, no meio das ignorâncias. Mas para isso a gente precisa estar apto, né? A acessar essa luz divina. O Alexandre, você falou um termo que se a sua consciência estiver suja, não é isso? E tem algumas... Nós podemos falar assim, de entulhos mentais que impossibilitam da gente estar acessando essa sabedoria divina e identificando inspirações positivas. Que, por exemplo,
Não adianta nada, né? Eu pedi inspiração, aí meu mentor espiritual ir lá fazer um sopro para mim, se eu não acreditar, se eu não ter fé, se eu não dar ouvidos, né? Isso acontece, de vez em quando acontece, a gente achar que é bobagem, porque eu não sei, lógico, né? Tem médio vendo a gente, o pessoal da casa, né? Eu trabalho, os meus mentores conversam comigo com frase curta, e eu sou teimosa. Eu tenho em mim a teimosia. Se eu falar assim, não, para quê? Já acabou. Ele não vai explicar para quê. Passou. É uma coisa boba. Esses dias o André estava falando que ele teve uma inspiração de colocar um livro dentro do carro, que ele poderia encontrar uma pessoa. Se ele questionasse, não colocasse, problema dele. E ele colocou, e ele encontrou uma pessoa, entregou o livro, ele fez a tarefa. Então, a gente tem que se identificar e se livrar desses entulhos mentais, né? E tem, lógico, tudo na vida é ação e reação. Tem as consequências das pessoas que não cultivam, né? Das pessoas não. Quando nós não cultivamos a consciência profunda, nós passamos por algumas dores e sofremos algumas consequências. São elas. Hoje em dia, as pessoas nunca estiveram tão conectadas com o mundo virtual e desconectadas de si mesmo. Internet é essencial, olha que bacana. A gente está no período de pandemia, estamos restritos, né, das reuniões religiosas, dos nossos cultos, mas ela está aqui, ela está servindo de ferramenta, mas tudo em excesso faz mal, né? As pessoas usam a internet como fuga. Às vezes ele está angustiado, está ansioso. Em vez de olhar para si mesmo e perguntar de onde que vem essa angústia, ela vai lá e fica horas passando feed de notícias. Só vendo pessoas felizes, só piorando seu estado mental. Que ela começa a se comparar com o outro, né? Depressão, que é uma dor da alma, né? Uma raiz mais profunda é a depressão. Certa vez foi colocado aqui que é uma das dores da alma mais difíceis de ser curadas, que é 99% 5% de mente positiva, brigando, né, por 99% de mente negativa. Ansiedade patológica, aquela pessoa que ela vive mais no... a depressão é excesso passado, a ansiedade é excesso futuro. Mas acontece com o ansioso, ele nunca está no momento presente, ele nunca está desperto para aqui agora, ele está sempre preocupado, com medo e inseguro, né? Como que uma pessoa insegura, com medo e preocupação, vai acessar a consciência profunda? Nesse período que a gente está passando, muitas pessoas elas estão se desfazendo de bens materiais. Eles vão ter que se readaptar, né? Isso é muito triste. Lógico que é bom ter conforto, lógico que é bom oferecer um estilo de vida bacana para os seus filhos, para a família. Ninguém quer passar aperto. Mas já dizia o estudioso, né, Darwin, sobreviverá aquele que se adaptar. Não vai ser nem o mais inteligente, o mais forte. Oi. Está falando sobre que as pessoas estão desfazendo das coisas? Uhum. Eu tenho duas visões a respeito disso. A pessoa tem 2 carros, por exemplo, e nesse momento de pandemia precisa desfazer de um. Aí a pessoa vira e fala assim, nossa, vou ter que vender um carro, meu Deus. Tá. Eu vou dar o mesmo exemplo. Oh, meu Deus, que bom que eu tenho 2 carros. Eu vou vender um, vou passar, depois eu compro de novo. É igual quando a pessoa... aconteceu essa semana, eu estava junto com o corretor, o seu marido, né, que é corretor. A gente falando lá sobre a pessoa reclamar de quando está comprando um imóvel, tem que pagar aí perto de R$10 mil de imposto. O ITBI é 2%, então não tem jeito. Aí a gente numa conversa lá, nós éramos 5 pessoas, estava o André, o Matheus, mais 2 pessoas. Eu falei, gente, olha o cúmulo do absurdo da pessoa que reclama, está comprando, por exemplo, uma casa de 300 mil e tem que pagar 10 mil de imposto. Então você queria estar comprando uma de 30? Se o imposto faz parte... Então vamos dar a César o que é de César, como se diz, né? É igual, Jesus sabe demais quando ele pega as espinhos de César e eles perguntou qual o rosto que está aqui de César. Então dá a César o que é de César. Ou seja, você vai reclamar porque você está adquirindo um imóvel, tem que pagar o imposto e reclama do imposto do imóvel? Em vez de dar graças a Deus por estar comprando. Está vendo, Antônio? Tanto que o ser humano está desconectado. Então, ou seja,
se você precisou de vender algo nessa pandemia, se você está vendendo, vírgula, logo, porque você tem para vender. É igual o Zé falou, não é reclamar do preço das coisas, mas agradecer por ter capacidade de comprar. Nossa, o dia que o Zé falou isso foi top demais, porque não, a gasolina está R$6. Que bom que eu tenho um carro para colocar a gasolina. Eu não tenho carro, não. Eu tive que vender para comprar uma casa, né? E eu acho bom demais que a gasolina está R$6, eu não preciso preocupar com isso. Mas, enfim, acontece que materialismo, veja bem, o Luiz fala aí direto, a gente está, não é que nós vamos desapegar, não, é bom ter bem material, o material está aí para nos auxiliar, nos amparar, mas a gente não precisa viver, a gente não tem que viver por ele. Né? Não é para viver com ele, não tem, não deve, na verdade. Mas esse excesso de materialismo e falta de sentido, as pessoas elas estão se suicidando. Nem tanto por depressão, mas por desespero. Por ter que desapegar de algo, por ter que medo de recomeçar. Né? Então, aí gera pessoas dominadas por medo, insegurança, que gera ansiedade. Nós já falamos um pouco sobre isso, né? Incapacidade de discernir o que pensa, aquela pessoa que tem que, para tudo, tem que procurar alguém, fazer alguma coisa, né? Se orientar. Peraí, não tem segurança para pensar por si mesmo, não é um livre pensador, sendo que tudo passa primeiro pelo pensamento, ou aquelas pessoas que estão extremamente negativas, que reclamam de tudo, que tem medo, eu estou com medo de perder o emprego, eu estou com medo de... Você está atraindo isso para si mesmo. Né? Incapacidade de discernir o que quer, um propósito. Quantas pessoas não têm um propósito de vida? Nem sabem o que é uma intenção, um propósito, e se deparam com o vazio. Né? Não sabem direcionar a vida, vivem mortas, acordadas, indo, trabalhando, pagando boleto, mas e aí, o que você vai fazer com esse talento que Deus te deu? Porque ele vai ser cobrado. No final, ele será cobrado. E o cenário atual, né? Aí a gente passa por pandemia, pessoas, vamos colocar aí 99% das pessoas, né, negativas, aumento da busca por discernimento e sabedoria, né? Mas assim, interno, porque o meio externo não está oferecendo essa segurança para a gente. Política, cenário político, cada pessoa fala uma coisa, todo mundo puxando sardinha para o seu lado. A gente não pode, não é certo. Ninguém sabe, de fato, essa doença é muito nova, né, Alexandre? O que fazer, o que não fazer, o que der certo, o que der errado. Se a gente ficar procurando conhecimento, direcionamento externo e pegar nisso e não falar assim, não, peraí, o que eu acho que vai dar certo para mim? Você pega aquele conhecimento que está ali e fala assim, isso aqui vai dar certo para mim? Olha o discernimento aí. Isso aqui dá. Não, isso aqui não dá, não. Então, peraí, que agora eu vou ter que fazer as minhas escolhas e ser responsável pelas consequências dela. Não vou poder chorar depois, não. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar o seguinte. Lá no início da pandemia, o ano passado, quem buscar palestras lá no início da pandemia, deu algum probleminha, Marta? Tranquilo? Lá no início da pandemia, a gente avisou. Vamos voltar lá em 2020. Gente, não vai parar. Veio uma segunda onda maior do que a primeira. Então, ou seja, gente, deixa eu só pegar. Você pode passar, você vai passar para frente? Gente, só para vocês terem uma noção. Em relação a tudo isso, que a gente fala, que a gente avisa, que a gente está tentando fazer o máximo para levar conhecimento pertinente. Se você beber hoje, o vírus da Covid, ele está totalmente ligado ao pH do sangue. Então a gente precisa de ingerir alimentos. Tem pergunta, Marli? Trocar o microfone. A gente precisa de ingerir... Melhorou, Marcelino? Alimentos que tem... como é que está o som aí, pessoal? Se tiver aí, vocês... Bem perto. Porque ele está abaixo. Está no máximo que eu posso aqui. A gente tem que ingerir alimentos com pH acima de 7,35, 7,45, que é o pH do sangue. Por exemplo, limão tem 16 de pH. Aí você pega aí mamão, abacaxi. Bom, se você bebe um copo
de Coca-Cola, para você equilibrar o pH do seu sangue, você precisa de beber 32 copos de água. Então, ou seja, na hora que você está comprando a Coca-Cola para levar para sua casa, você está levando parte da sua morte. Então, ou seja, é porque a gente está colocando tudo a nossa esperança na vacina, mas aqui alguns médicos bons que eu acompanho falam, e depois que você tomar a vacina? Tem variante do vírus, tem novas cepas, que todo dia nasce. Então, ou seja, se nós estamos falando de consciência, qual que é a sua consciência? Deixa eu falar para você. Se você que não cuida de você, sabendo que tem que cuidar, e morre por conta de um vírus, é suicídio. Você vai chegar no plano espiritual como suicídio. Victor Frankl fala dessa questão de... Ele é um médico psiquiatra, né, logoterapeuta. Ele fala dessa questão da responsabilidade. Porque até para levar um copo... E nós não estamos sendo extremistas. Para levar um copo de Coca-Cola para casa, você tem que ser responsável por essa atitude e perceber também... Você é livre, você pode levar, o problema é seu, né? Mas você tem que assumir a responsabilidade que você está contribuindo para a doença e não para a saúde. E assumir as consequências dessa responsabilidade. E André Luiz, sendo psicólogo, eu pego os pensadores que têm esse nível espiritual, se aproximam da espiritualidade, sabe? André Luiz fala que é o despertar da consciência, é a consciência com responsabilidade sobre o que você faz sobre si mesmo e sobre o que você faz no meio, né, que você vive. Pode fazer tudo, mas aí você tem que lidar com as consequências. E, na verdade, é nos pequenos atos que nós percebemos as nossas irresponsabilidades. Porque os grandes a gente assusta, né? Mas é nos pequenos que nós precisamos ficar atentos. E aí... né? Poucos foram, continuando, né, pessoal? Poucos foram aqueles educados para conhecer a si mesmo e manifestar a sua individualidade. Victor Hugo, citado por Leon Denis, ele coloca, eu achei tão bonito, ele coloca o seguinte: é dentro de nós mesmos que devemos olhar o exterior. Inclinando sobre esse poço o nosso espírito, avistamos a uma distância de abismo, em estreito círculo, um mundo imenso. Olha que legal, a gente já tem em nós toda a sabedoria, né? Que Deus colocou lá como uma potencialidade. Como potencialidade, ela tem que ser desenvolvida, mas está em nós. Então, é dentro de nós mesmos que devemos ver o mundo exterior. Sermos a luz, né? Nosso guia. Se a lei de Deus aí, lendo, né, fazendo os estudos... O Alexandre me ajudou muito. Ele me mandou uma mensagem e falei assim: é isso mesmo, eu vou colocar. Se a lei de Deus está na consciência, só aproximaremos-nos de Deus quando estivermos em plena consciência de que fazemos parte do todo, sem necessariamente ser o todo. Olha a individualidade aí. Cada um com sua individualidade, porém com a mesma consciência em todos. Esse desenvolvimento requer de nós muito sacrifício. Comenta aí para nós, Alexandre. Oi, Tony. O que acontece? Existe uma doutrina, quando você vai estudar o Livro dos Espíritos, fala de várias doutrinas. Tem uma doutrina e o Evangelho também, segundo o Espiritismo, que é a doutrina panteísta. O que a doutrina panteísta ela defende? Quando você morre, você se fragmenta, vai para o cosmos, para o universo, né? E é como se você voltasse para Deus dessa forma. Respeitando a doutrina panteísta, eu não creio dessa forma. E a doutrina espírita, tanto quanto a doutrina de Umbanda Sagrada, não crê nisso. Porque se eu morro e volto para o universo dessa forma, o meu espírito acaba, eu vou me fragmentar. Então, eu perco minha individualidade. Então, ou seja, quando eu disse que a gente tem que ter consciência que a gente faz parte do todo,
sem necessariamente ser o todo, o que que é? É que eu estou inserido num planeta, eu faço parte eu sou uma fragmentação de Deus. Eu sou parte de Deus. Por isso que quando Jesus diz, vós sois deuses, com D minúsculo, porque eu também sou Deus, com D minúsculo. Porque eu saí de Deus. Então, ou seja, eu faço parte do todo sem ser o todo, mas eu estou inserido no todo. Então, ou seja, por que eu tenho. Por que tem sacrifício nisso? Porque eu vou ter que deixar, para me desenvolver consciência plena, eu vou ter que deixar de lado algumas coisas. Quando nós temos, o pessoal sabe, nós temos aqui o cruzeiro, uma cruz logo aqui dentro da casa espírita. Quando eu me abaixei no cruzeiro hoje, a consciência... Alexandre, o que é? Me dá um toque de consciência quando ela começa a dilatar. É quando você entra em contato com a espiritualidade, ou quando até no seu quarto, quando você ajoelha e vai conversar com Deus, quando começa a passar flashes na sua cabeça de coisas que você fez de errado. Então, quando eu estava ali no cruzeiro hoje, eu fui imaginar coisas que não que eu fiz, mas que eu falei de errado essa semana. E isso até numa simples brincadeira. Entendeu? E aí eu falo assim, porque o universo não sabe se eu estou brincando ou não. O universo não sabe se aquilo que eu estou falando é uma brincadeira ou não. E aí você começa, quer dizer que a gente traz para uma autoculpa. Mas a gente tem que aprender. Mas uma autorresponsabilidade. Uma autorresponsabilidade. Por quê? Para que eu não volte a ter essas ações, essas atitudes que eu tive. E aí que as pessoas não entendem que é isso que o Santo Agostinho fazia. Por que ele anotava? Porque ele não queria errar de novo. Ele não queria cometer o mesmo erro. Então, assim, quando você começa a despertar... Essa semana eu estava com o Paulo, nosso irmão Paulo aqui, marido da Elisete, né? Sempre falo Paulo da Elisete, né? E o Paulo falando para mim que está estudando, né? Que está fazendo as coisas, assim, voltando para o lado da saúde integrativa e tal. Ele esteve lá na loja, a gente ficou conversando. Eu falei, que bacana. Quando a pessoa começa a estudar, quando a pessoa começa a se interessar, e ela começa assim... Por isso que Einstein fala que uma mente que se abre, que se expande, não tem como voltar ao tamanho original. Entendeu? Então, ou seja, gente, nós precisamos de ter uma consciência a nível de que eu sei o que eu posso, o que eu não posso, até onde eu posso ir. E sabe, Tuane, o que me chamou uma coisa muito forte? Nós somos agentes transformadores. Então, ou seja, o Luiz cita muito os status do nosso pai André. Tirando outro dia uma variante que ele colocou, uma brincadeira, né, de um carro, e ele escreveu antes, gente, nós estamos em tempo de pandemia, mas não vamos ninguém, né? Brincadeiras à parte, os status dele vem nos mostrar algo, obrigado, e vem nos dizer algo seu. Então, ou seja, o que você está postando na sua rede social? Você está usando ela para quê? Para ser agente transformador? Porque a forma que a gente tem hoje, Tuane, é a rede social. Isso aqui hoje, o estar perto, quase que acabou. Então, uma vez que eu sou agente transformador, eu tenho que fazer por onde e, de alguma forma, tocar, entrar na vida da pessoa, mostrar para ela. E assim, de vez em quando eu mando alguns WhatsApp, algumas mensagens para os meus clientes, e eu recebo tanto feedback bacana disso, sabe, Tony? Eles falando assim, Alexandre, eu precisava tanto de ouvir isso hoje, como alguém faz isso comigo também. Então, quando a sua consciência está a ponto de entender o cosmo, o universo, sem julgamento, sem julgar as ações, o que moveu a pessoa a estar agindo assim? Eu sei? Não. Então, se eu não sei por que fulano age assim, eu não tenho o direito de julgá-la. Eu não tenho o direito de falar, você está certo ou você está errado. Até porque cada um tem os seus calcanhares de Aquiles, né? Cada um tem. Então, cada um
pensa, imagina a forma que tem que ser. Por exemplo, Tony, o domingo para mim, a sexta é sagrada, agora o domingo de manhã é sagrado, né? Para mim acompanhar a live, para me prestigiar o Luiz, a Elisete, o Zé, você. Então, ou seja, Alexandre, nada me tira da live de domingo. Ou seja, por quê? Porque o que eu quero para a minha vida é expandir a minha mente de forma que o de fora não me atinja. O Alexandre, interessante você falar sobre isso, e só sintetizando, né? É aquela frase, tudo posso, mas nem tudo me convém. O São Manuel falou, foi Paulo que falou, né? Mas o São Manuel me lembrava isso o tempo todo. Ó, tudo pode, mas nem tudo lhe convém. E pensar sobre isso e trazer isso na sua vida é viver com responsabilidade, né? E quanto mais a gente tiver sobre responsabilidade no que você posta, no que você fala, numa forma que você trata uma pessoa, nós expandimos o nosso nível consciencial, né? Tenho caminhos para o despertar, que eu vou só dar uma pinceladinha, porque acabou que foi falado, né? Pela ciência, pelo estudo, pela meditação. Se a gente está com a mente muito agitada, muito ansiosa, a gente tem que desacelerar o fluxo de pensamento para receber a inspiração divina. Quem não dá conta de meditar, gente, medita comendo. Presta atenção no que você está comendo, no sabor do alimento, no cheiro do alimento. É só uma forma de aprender a desacelerar a mente e voltar para o momento presente. Meditação é além disso, é muito além disso. E ela traz benefícios assim, instantâneos, né? 5 minutos de meditação. Mas se nós não começarmos com um pouquinho no dia a dia, você nunca vai chegar a 5 minutos de meditação plena, 10 minutos. O importante é começar. Quer falar alguma coisa? Não. Pelo trabalho e estudo moral, né, que foi pincelado aqui, com o Alexandre falando, né? Mas o mais importante é o exame íntimo, é a introspecção, é voltar para si mesmo, né? E também foi falado, né, pessoal, é essa capacidade que a gente tem de perceber o que foi dito, o que foi falado, como que afetou o outro, quais benefícios e malefícios que nossas atitudes traz para nós mesmos, né? Sem sentimento de culpa, porque culpa é uma ilusão, mas tendo o comportamento de responsabilidade, né? De ser ator da sua própria vida, né? Como diz a espiritualidade maior, nós somos herdeiros de nós mesmos. E a firme vontade, Leon Denis coloca, né, que é a firme vontade de melhorar nossa união com Deus em espírito e verdade. E ele acrescenta que a isso se resume todas as religiões. Bom, desculpa, pessoal. Adquirir a consciência plena da finalidade da existência na Terra constitui a meta máxima da luta inteligente do ser. Joana de Ângeles traz isso. Desenvolver a nossa consciência, o nosso sentido íntimo, é tomar posse de nós mesmos. Gente, é livre, é libertador não precisar de ninguém assim para nos orientar. Lógico, nós temos mestres. Eu tenho tanto mestre, eu tenho os meus mestres espiritual, eu tenho os pais da casa, o Alexandre, eu falo, né, Alexandre, você me auxilia tanto, meu irmão, meu pai mesmo. Gente, eu tenho tanto mestre, mas eu me oriento a partir desses mestres, né? Tomar posse de nós mesmos, manifestar a nossa herança divina, acessando em nós a verdadeira felicidade. E eu finalizo, né, esse estudo com uma frase do nosso Mestre Jesus, que diz o seguinte: vós sois a luz do mundo, deixai brilhar a vossa luz perante os homens. Olha que bacana. Para que vejam as vossas obras excelentes e deem glória ao vosso Pai, que estás no céu. Jesus, o Cristo, que podemos ser ferramentas, né? Que podemos ser fator transformador na nossa vida e na vida do outro, para que todos deem glória ao nosso Pai que está no céu. Obrigada a todos e que Jesus nos abençoe. Marcelina, a gente vai passar para os passos. Não precisa encerrar não, Marta, que a gente vai passar para os passos primeiro. Vai encerrar no YouTube, Marcelo? Vai encerrar o Instagram?
Tá, se nós tivermos tempo, eu queria... o pessoal pega a água lá, para a gente fluidificar. Você pegou? Acho que não tem mais, não, Marta. Você traz um copo para mim, por favor? Se tiver água aí ainda. Tem 9 minutos? Então, pessoal, corre lá e pega... Ô, Tuano, obrigado, viu? Deus te abençoe. Aquelas águas suas, né? Tá. Oi? Não precisa não. Vamos, pega a água, gente. Deixa eu falar para vocês. Aquilo que eu falei na outra palestra com o Zé. Se quiser pegar água de quem tiver de 2 litros, gente, para fluidificar a água, quando ela vai ser fluidificada, não pode pegar da geladeira, não. Se tiver... Você foi pegar, Marli? Ela tem que ser natural. Então não tem problema não, Marcelino. Nós roubamos uma garrafinha da Tuane e divide para nós. Você fica com uma, dá? Uma do outro? Tá. Ô, Marcelino, nós dividimos uma aqui. Entendeu? A gente vai... nós vamos dividir uma. A outra é a do outro. Você pega lá do outro para nós deixar aqui em cima. Então, pessoal, pega aí que a gente vai fazer a prece final, fluidificar as águas. A fluidificação das águas, ela é o restante do tratamento, né, que a gente faz. Então, ou seja, a física quântica já vem nos explicar a importância da fluidificação da água e que... deu aí, certo? Que independente de onde... Obrigado, Marcelino. De onde a gente tiver, a gente vai receber essa energia. Então, deixa a outra para... Sai da Tuane? Então, deixa a outra então para isso. A outra lá. Tá. Pessoal, então vamos elevar o nosso pensamento. Quem está em casa, que está nos acompanhando, fica numa posição bem confortável. Vamos, a gente vai fluidificar a água e encerrar com a oração. Querido e amado Mestre Jesus, primeiramente a gente agradece pela oportunidade de mais um domingo de estudos. Te peço que o Senhor abençoe a nossa vida. Eu te peço pela vida do Marcelino, do Marden, da Tuane. Que o Senhor abençoe a eles e aos seus familiares. Peço que Jesus, nesse momento, que cada um faça aquele pedido que está pedindo de coração. Pede com fervor, com fé e acredita. Mas quando a gente pedir, pede e entrega para Jesus. E não fica olhando assim, desculpa a expressão, com o rabo do olho, não. Acredita, entrega para Ele. E fala, Senhor, vamos comigo. Dá a mão para Ele. Deixa o pedido para Ele. Faz a sua ação. Eu aprendi recentemente, com um estudo, que a forma eu tenho que fazer. Muitas das vezes o como, que a gente acha que não tem solução, o como a gente deixa para Deus. Faz a sua ação e como aquilo vai ser realizado, deixa para Deus. Porque Deus nos surpreende de várias e várias formas. Então eu peço que o Senhor Jesus abençoe cada lar de quem está nos ouvindo. Abençoe aqueles que vão tomar dessa água. Que essa água seja fonte de cura, seja fonte de libertação. Que essa água seja o agente transformador físico, espiritual, mental, na sua vida, na vida dos seus familiares. Eu agradeço também a espiritualidade aqui dessa casa, nosso querido e amado mestre, Pai José, Pai Jacó, seu índio velho, ao Padre Antônio Vieira, ao Padre Gregório de Melo e a toda a espiritualidade que nos auxilia, que nos ajuda. Que nós possamos ter uma semana em paz, sabendo que paz não é a ausência de problemas. Paz é a presença de Deus dentro da nossa vida e a gente saiba equilibrar.
Um amigo me falou que se os seus problemas têm solução, então aguarda que a solução vai aparecer. Mas se os seus problemas não têm solução, adianta espernear e chorar, porque você já sabe que não tem solução. E que Jesus nos capacite e nos dote de equilíbrio. Que assim seja.